No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem que havia vivido com coragem e dignidade durante 75 anos. Antônio Luiz Pereira, nascido em Vila Feliz, um pequeno bairro de Santa Esperança, no interior de Minas Gerais. Antônio nasceu em uma família humilde, o quarto filho de 7 irmãos. Sua infância foi marcada pela solidão e a falta de estímulos educativos, mas isso não o impediu de sonhar grandes sonhos. Aos 7 anos, em pleno campo, aprendeu a ler com um livro doadas por uma organização beneficente, e assim iniciou seu caminho rumo à literatura. Antes que tudo, Antônio era um professor. Durante quase 50 anos, ele dedicou-se à educação de muitas gerações em Santa Esperança, como um verdadeiro ídolo da comunidade. Aos 25 anos, ele assumiu a função de diretor do Colégio Estadual Júlio de Mesquita, onde lecionou por 3 décadas. Seu legado é inegável. Mais de 1000 alunos se formaram sob seu cuidado e orientação. Por sua contribuição à educação, em 2005 ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural. Seu talento como professor foi reconhecido pelo programa de televisão Gente que Faz, que em 2016 dedicou uma matéria ao seu trabalho e legado. Ele também foi homenageado com o título de professor emérito, uma distinção reservada aos docentes que se destacaram por sua dedicação e paixão pela educação. Antônio era um homem de muitas habilidades. Além da literatura, ele também apreciava tocar sanfona, cultivar uvas na horta e construir móveis artesanais. Sua vida foi marcada por um luto incomum, a morte de sua esposa Maria em 1987, com quem viveu mais de 40 anos. Desde então, seu quarto permaneceu igual ao dia em que ela morreu, como se o tempo parasse para ele. Em suas horas de solitude, Antônio dedicava-se às plantas e árvores do quintal. A neblina da manhã era seu amigo mais fiel, e o som da vitrola antiga e os discos riscados lembravam sua juventude. Mas a coisa que mais lhe agradava era sentar-se em sua cadeira preferida, contornada por prateleiras de ferramentas e olhar para o relógio de cuco. Antônio morreu vítima de um ataque cardíaco no Hospital Vila Esperança, em 26 de abril de 2021. Seu corpo foi transportado para a casa onde viveu por décadas, onde ficou ao cuidado de seus filhos e netos. No funeral, realizado na igreja da vizinhança, muitas pessoas compareceram para lhe dizer adeus. A Rádio Nacional dedicou um programa à memória de Antônio, e o jornal Correio da Manhã publicou um elogioso perfil sobre sua vida. Lembrado como um homem simples, mas de grande coragem, Antônio será lembrado pelos seus alunos e amigos por suas palavras sagazes e seu carinho infinito. Seu quarto, agora vazio sem a presença do homem que o habitou por anos, agora é apenas um lugar emocionante, cheio de memórias e lágrimas. Mas acima de tudo, uma testemunha do amor, paixão e dedicação de Antônio Luiz Pereira à vida e às pessoas que conheceu durante sua trajetória. Hoje morreu, aos 76 anos, Maria do Socorro Oliveira, em sua residência no bairro da Lagoa Dourada, na cidade mineira de São Gonçalo dos Campos. Foi uma mulher de vida tranquila e dedicada às artes. Maria nasceu na pequena vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, filha de um carpinteiro e uma dona de casa apaixonada por jardinagem. Aos 8 anos, perdeu a mãe para um ataque cardíaco, mas a memória dessa mulher forte sempre ficou presente em seu coração. Apesar da pobreza, Maria descobriu seus talentos artísticos cedo. Ao longo de suas crianças e adolescência, ela se tornou uma artista autodidata, dedicando-se à pintura e aos artesanatos mais variados. Na juventude, Maria casou-se com um farmacêutico que apoiava suas paixões artistas, e juntos, tiveram 2 filhos. Maria estudou belas artes por alguns anos, mas teve que interromper seus estudos para cuidar dos filhos pequenos. Depois de muita luta e sacrifícios,
ela retomou seus estudos em 1980, ingressando na Escola de Artes de São João del Rei. Ali, Maria se destacou entre seus colegas por sua dedicação a aperfeiçoar suas habilidades e seu carisma inato com as pincéis e tintas. Em 1984, Maria fundou o Grupo de Arte de Santa Esperança, reunindo artistas locais para promover exposições e atividades culturais na região. Bem-sucedida em sua carreira artística, ela foi reconhecida como a mãe da arte em sua cidade natal. Em 2019, Maria foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por 20 anos de dedicação à preservação e divulgação das artes locais. Ainda neste ano, ela recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua longa carreira artística e seu trabalho como mentora e incentivadora de artistas emergentes. Maria era lembrada por seus amigos e colegas por suas obras-primas, especialmente seus retratos em óleo de seus filhos, netos e vizinhos, além de seus incríveis quadros de natureza inspirados nos belos paisagens de São Gonçalo dos Campos. Sua obra-prima foi o Autorretrato, pintado em 2018, que a mostra sentada perto da janela, com uma paleta e pincel em mãos, olhando para horizontes distantes do seu pequeno quintal. Maria foi uma mulher forte e resiliente que superou grandes dificuldades ao longo de sua vida. Em 2005, sofreu um acidente automobilístico que a deixou cega em um olho e com dificuldades de movimentação, mas continuou dedicando-se às artes mesmo assim. Seu coragem e determinação foram motivação para muitas pessoas em sua comunidade. Maria era conhecida por seu amor pelos orquídeas. Sua coleção de mais de 500 plantas atraiu turistas do mundo todo, que vinham visitá-la e aprender sobre essas maravilhas florais. Em 2016, ela escreveu um livro sobre suas experiências criando e cuidando de orquídeas, intitulado Orquídeas do Coração, Minha Jornada. Maria morreu em sua residência, rodeada por seus amigos e família. Seus olhos abriram para o céu pela última vez ao som da música de seu violão preferido, tocando uma canção que ela mesma compôs chamada Lagoa Dourada. Ela será lembrada como artista, mãe e avó amorosa que sempre foi, com seus olhos brilhantes e coração generoso. Viva Maria! No coração da cidade de São Paulo, onde os batuques da samba se mistem com o verde da Mata Atlântica, nasceu um menino que cantava as histórias de seus antepassados. Chico Buarque nasceu em 1944, no bairro do Jardim América, numa época em que o Brasil caminhava desenhando seu próprio rumo, buscando identidade e liberdade. A sua infância transcorreu num ambiente culto e político, marcado pela presença da avó, que cantava vira-latas e lendas de sereia enquanto a mãe escrevia versos e debatia com amigos. A vida naquele apartamento cheio de livros e sonhos foi uma espécie de berçário para o talento do menino, que aprendeu cedo que a música era um meio poderoso de expressão. Crescendo no calor da paulistana, Chico Buarque percebeu que a sua terra tinha em suas veias uma espécie de elixir musical que lhe conferia o poder de criar canções que tocavam no coração dos brasileiros. A sua música é, em si mesma, um olhar sobre o país, um retrato do Brasil que vive e respira, que se levanta para cantar e desabrocha a chama da resistência. A sua voz, como uma flauta dourada, cantou canções que falam de amor, de esperança e de solidão. Suas letras, como um olhar atento, observam a sociedade brasileira com um olhar crítico e sensível. A sua música é mais do que apenas uma arte. É um olhar sobre o mundo, uma reflexão sobre nossa existência, um grito de liberdade e amor à terra. Chico Buarque não é apenas um nome no meio da lista dos grandes artistas brasileiros. Ele é uma presença, um espírito que vive nas suas músicas, na sua poesia e na sua luta por uma sociedade mais justa. Seu trabalho é uma homenagem às gerações passadas e presentes, e também uma promessa para as futuras. E a sua música continua sendo um hino à vida, uma canção de amor à terra brasileira, que nos lembra que somos mais do que apenas cidadãos. Somos crianças do sol, filhos da samba e irmãos da liberdade. E é neste sentido que Chico Buarque se tornou um símbolo da resistência cultural no Brasil, uma voz que nos inspira a lutar pela justiça, pela paz e pelo amor à vida. No coração do Rio de Janeiro, onde a brisa carioca balança os palmeitos e a batucada dos sambistas vibra nas veias da cidade, nasceu o poeta da vida, Chico Buarque. Filho de Sérgio Buarque de Holanda, historiador de renome mundial, seu nome foi semear no solo brasileiro letras imemoriáveis e melodias que,
com o toque sutil de suas dedos sobre as cordas da guitarra, transformam o mundo em uma canção. Crescendo nas paredes do Palácio Rio Branco, onde a família morou durante alguns anos, Chico nutria-se das conversas cultas e as absurdas de sua vizinhança intelectual. Era um ambiente carregado de livros, em que os nomes de grandes escritores e pensadores reviam nas páginas dos cadernos esquecidos no chão. O menino Chico, com os olhos verdes fumegantes e cabelos morenos como café com leite, vivia em um mundo cheio de histórias. As paredes do quarto ele decorou com nomes de poetas brasileiros, que lhe serviram de inspiração para seus versos surreais e sonhos enfeitados. No entorno da Praça Tiradentes, onde os músicos tocavam seu samba em harmonias vibrantes, Chico aprendia a ouvir o ritmo do mundo. As batidas das percussões se fundiam às ondas da praia de Botafogo, e o menino, com a guitarra nas mãos, compunha versos que dançavam na harmonia do mar. A mãe, uma mulher culta e carinhosa, ensinava-lhe os segredos da culinária brasileira e o instruía a respeitar a natureza. As frutas maduras do jardim, a cafeína agrícola das taças de café da manhã e as lentas batidas do maracujá no copo de suco eram os alimentos para o seu talento artístico. No entardecer, no balcão da sala, olhando para a lapa distante, Chico escrevia versos que capturavam as cores do crepúsculo e as histórias das pessoas comuns. Sua mãe cantava junto, enquanto o pai, olhando de perto seu talento, esperava que o mundo tivesse cuidado suficiente para receber a bela poesia da sua alma. O futebol vibrava nas veias do Rio de Janeiro, e Chico, apaixonado pelo Grêmio, cantava em voz baixa "Vou morar no Paraná" durante as tardes, enquanto a bola rebentava na praia. O esporte era como o ritmo de sua música, uma harmonia perfeita entre os pés e a bola, e ele cantava a vida em suas letras. No coração da Baiana, onde a luz do sol dourado revive a música, Chico compôs canções que falavam de amor, saudade e esperança. As batidas das percussões se fundiam à voz das sereias no mar, e o menino, com a guitarra nas mãos, criava uma obra eterna, uma música para o coração brasileiro. Chico Buarque é a canção do Brasil, uma poesia que vibra em sua guitarra, cantando as histórias das ruas e dos corações. Ele é a memória da gente, um presente eterno para sempre. Chico Buarque, o filho do sol, nasceu no coração da cidade que nunca parou de amar, Rio de Janeiro. Ao se mexer nas arquiteturas, as linhas retas e encantadoras da vida começaram a se dobrar em seus olhos, transformando-se em cânticos e versos. Ele desenhava os sonhos nas páginas de papel, onde o mar e as montanhas se fundiam com o som da guitarra, criando um balanço harmonioso que vibrava nas veias do Brasil. As primeiras composições eram como uma promessa encantadora, onde sentimentos e realidade se transformavam em poesia, enquanto a voz de Chico cantava a alma da terra em cada nota. A ditadura militar chegou como uma tempestade, e com ela, a sombra dourada da censura e da repressão. As correntes do silêncio se enrolaram ao redor das cordas da vida de Chico, mas ele nunca parou de cantar, mesmo que suavemente. Ele aprendeu a escrever entre as linhas proibidas, compondo canções como um poeta furtivo, enquanto o mundo se movia em silêncio. Essas dificuldades, essa tempestade chamada censura e repressão, serviram apenas para consolidar a identidade de Chico Buarque como artista, como um canto livre comprometido com a liberdade e com a verdade. Ele foi o guardião da memória, cantando a história do Brasil enquanto os olhos do mundo se fixavam em suas palavras, em seus versos. Chico Buarque é mais do que uma lenda. Ele é um símbolo da resistência, do amor e da vida em si. Ele cantou a alma da gente brasileira e encher as ruas de seu nome com a força de sua voz. E hoje, quando ouvemos suas canções, sentimos o sol da terra nos ombros e o mar no ventre. É uma memória viva, um canto para sempre. No meio de um Brasil vibrante, onde a samba dança nas ruas e o futebol deslumbra olhares, surgiu uma voz que transcendeu as fronteiras do país. Chico Buarque, um gênio da cultura brasileira cuja presença é mais do que a soma de suas obras-primas. Nascido no coração da cidade do Rio de Janeiro, Chico nasceu com o sangue do carioca em seus veios. Sua infância foi marcada pelos ritmos do samba e pela música de tom social, que se fundiam em um caleidoscópio de cores e som. Essas influências teriam um papel decisivo em sua obra futura. Com a madurez veio a consagração. Álbuns como Carolina e Chico Buarque Faria marcaram um estágio na carreira do artista, deslumbrando com a riqueza da letra e a intensidade musical. Cancões como Construção, com sua crítica às injustiças sociais,
tornaram-se hinos de uma geração que lutou pela mudança, enquanto apesar de você se transformou em um amálgama de sentimentos, cantado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Chico Buarque não se contentou com o sucesso na música. Incursionou-se no teatro e no romance, escrevendo peças como Gota d'Água e romances como Os Mulatos de Frei Martinho, que lhe renderam prêmios e elogios internacionais. No entanto, sua participação em festivais de música, marcados pela resistência e solidariedade artística, solidificou seu papel de ícone brasileiro. Sua presença no palco foi mais do que um espetáculo, era uma declaração de amor à terra e ao povo. Recebendo inúmeros prêmios literários e musicais, Chico Buarque se consagrou como uma das figuras centrais da cultura brasileira. Porém, sua importância transcende as estatísticas e recordes. Ele é a memória viva de uma era, um testemunho do espírito criativo e resistente que brilha nas veias do Brasil. E ao escrevê-lo, ao contar seu legado, estou também relativizando minha própria história. Como brasileiro, fico orgulhoso de ter este gigante como referência, e em meu trabalho, busco retratar suas obras com a mesma paixão que ele as criou, com respeito pela tradição e a curiosidade pelo futuro. No meio da rua Cariocá, onde se desprendem perfumes vintages e sons de samba e pagodes, surgem lembranças vivas de um artista que transformou a música brasileira. Chico Buarque era mais do que um compositor. Ele era a voz daqueles que não tinham corpo, o alma das ruas de São Paulo, Salvador e Recife. Seu legado é o testamento da resistência criativa e cultural do Brasil. Ao meu redor, a cidade se transforma em um palco onde cada cantinho acolhe memórias de seus clássicos, ABC, Chico City e Verdade Tropical. As pessoas caminham com os olhos fechados, mas suas vozes cantam em altas letras que o músico consagrado nos legou. Em sua obra, Chico Buarque não apenas criava música, era um poeta que recriava a realidade brasileira. Cada canção era uma história, cada letra uma vida, como Apesar de Você que, com suaveza e tristeza, conta o amor que perdura apesar das dificuldades. O tempo parecia parar quando ele tocava aquela rodinha, onde a simplicidade do refrão se fundia perfeitamente com o complexo universo da vida brasileira. Era como um olhar sobre nós mesmos, uma consciência que o encantava e nos chamava para refletir sobre quem somos e o que queremos. O céu carioca brilha com a intensidade de sua paixão em construção, onde ele canta: a vida é construção, não é palavra, é um montador, é uma ferramenta. As letras foram escritas como se estivessem dançando, como se a música fosse o coração batendo na batalha de sobreviver e prosperar. E ainda, suas canções falam da luta pela justiça social, do sonho de uma terra mais igual e pacífica. Saudades da Lua é um grito, uma chama que acende o coração das pessoas para lutarem pelo que é certo. Ele mostrou que a música não era apenas entretenimento, era uma ferramenta de transformação social e política. Chico Buarque não foi apenas um artista, foi uma luz na vida de milhões de brasileiros. Sua voz é eterna, resplendente como o sol que ilumina a terra brasileira. Seus versos são um legado do coração do Brasil, e sempre estarão presentes em nossas almas, em suas lembranças e esperanças. O mundo inteiro pode olhar para a música brasileira com admiração, mas somente aqueles que vivem esse sonho chamado Brasil conhecem o verdadeiro